Bom, pessoal, então a situação apresentada, ela vai girar em torno, inicialmente, de uma trajetória. Eu vou colocar aqui o referencial positivo para a direita de vocês, tá? Vou colocar um corpo aqui, um corpo aqui. Lembrando que é o mesmo corpo, ele só está nas posições 1 e 2, tá? 1 e 2. Então, o corpo, ele deve sair da posição 1 e chegar na posição 2. O que eu tenho que fazer para que isso seja possível, pessoal? O que eu tenho que fazer na posição 1 para que o corpo chegue na posição 2? Deixa eu colocar uma condição aqui. Ele está em movimento já, tá? Boa, Ana. Eu vou aplicar uma força no corpo. Ele já está em movimento, tá? Só para a gente poder contextualizar melhor. Então, o corpo na posição 1 ele já tem um movimento. Então, como é que eu faço para que eu faça com que ele chegue na posição 2 de forma mais rápida, ou seja, em um tempo menor? Eu venho aqui, aplico uma força F nele, no sentido do movimento, isso é importante. A partir do momento que eu aplico essa força F a favor do movimento, com certeza ele chega mais rápido na posição 2. Por quê? Se ele tinha já uma velocidade, a aplicação de uma força gera uma aceleração. Essa aceleração vai fazer com que a velocidade varie positivamente. Então vai aumentar a velocidade, fazendo com que o tempo de deslocamento seja reduzido. Então aqui a gente tem um caso de aplicação de força gerando um deslocamento. Pergunta: qual o conceito que relaciona essas duas coisas que eu falei agora? Boa, Ana. Boa, Nunes. Trabalho. Trabalho. O corpo, pela aplicação de força, tem um deslocamento, significa que houve uma realização de trabalho. Então eu sei já que trabalho é igual a força vezes o deslocamento do corpo vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Lembre-se sempre disso. Detalhe: trabalho motor, a favor do movimento, ajuda. Trabalho motor. Ok, montei a equação de trabalho. Eu vou analisar. O corpo já vinha com uma determinada velocidade, a gente colocar essa velocidade como constante, ele estava em inércia, né? A soma das forças nele estava dando zero. A partir do momento que eu apliquei esta força, existe agora uma força resultante. Existindo uma força resultante, o trabalho que eu estou calculando é o trabalho dessa força resultante, né? Porque se todas as forças somadas davam zero e essa F, a força que sobra, ela é a minha força resultante. Portanto, no lugar do F, vou substituir por força resultante, que é massa vezes aceleração. Tá? Estou analisando o movimento do corpo, posso fazer essa substituição. Vezes o deslocamento, vezes cosseno de θ. Pessoal, quanto vale o cosseno de θ aqui? Muito bom, Raso. Vale 1. Lembrando o motivo pelo qual vale 1. A força está aqui. O meu deslocamento também aponta aqui. Isso significa que eu não tenho abertura entre a força e os vetores força e deslocamento. Eles são paralelos. Isso faz com que eu analise o cosseno do ângulo zero. Para o círculo trigonométrico, cosseno de zero vale 1. Eu sei que vocês já sabem, mas eu sempre repito para fixar melhor isso na cabeça de vocês. Então é tudo isso vezes 1, vai dar tudo aquilo lá. De boa, né? Bem tranquilinho, até aqui. Agora, o que vocês têm que prestar atenção é o seguinte. Esse fator aqui, ó. Deixa eu colocar em azul. Esse fator, aceleração vezes deslocamento, você sabe fazer uma substituição. Por que eu estou falando que você sabe? Porque você já fez, você já estudou isso. Quando você está analisando só o movimento dos corpos, você está lá dentro do estudo da cinemática. Eu já sei que tem força resultante. Eu sei que tem aceleração. Então, sabemos que estamos analisando o move. Analisando o move, eu tenho algumas equações a serem discutidas. Equações que possuem deslocamento tem duas. Função horária da posição, que é o sorvetão, né? E a equação de Torricelli. Eu não estou vendo o tempo ali.
Então eu vou usar a equação de Torricelli. Equação de Torricelli, lembrando, velocidade quadrada é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais o quê? 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS, que é o deslocamento. Aqui a gente chama de D, né? Pronto. O seu fator A vezes D está aqui, ó. Ou seja, eu posso isolar isso. Eu posso colocar o V0 quadrado para o outro lado subtraindo. Então ficaria V quadrado menos V0 quadrado. O 2 multiplicando eles pode passar para o outro lado dividindo. E a gente fica com isso daqui, né? Então, a aceleração vezes deslocamento é dado por essa expressãozinha. Diferença das velocidades finais iniciais ao quadrado dividido por 2. Pode substituir na equação ali, galera. Fazendo uma substituição, trabalho fica igual a massa vezes quem? A vezes D. Vou colocar isso num parênteses para você não se perder na matemática, tá? Então, vou meter um parênteses aqui, ó. V quadrado menos V0 quadrado sobre o nosso querido 2. E agora eu posso finalizar aplicando uma distributiva, né? Então o que eu vou fazer? O m vai multiplicar o v quadrado. Eu vou separar essas frações, tá? Eu vou colocar assim, ó. Vai ficar m v quadrado sobre 2 menos m agora multiplicando v0. M vezes v0 ao quadrado sobre 2. Pronto. Você acabou de destrinchar, através do conceito de trabalho, uma nova equação, um mv quadrado sobre 2. Vocês recordam lá, o título da matéria é Trabalho, Energia e Potência 2, ó, tá aqui. O que a gente está desenvolvendo é o Teorema da Energia Cinética, tá? Então, aqui vocês questionam, mv quadrado sobre 2 é uma nova grandeza, tá? Essa grandeza relaciona massa e velocidade, vai representar o seguinte: bom, eu sei que a partir do momento que o corpo realiza trabalho, eu consigo fazer ele ter um deslocamento, eu consigo fazer ele ter uma variação de velocidade, eu consegui mexer no movimento. Então teve aqui um desenvolvimento, cuidado, não é uma criação. Energia não é criada, tá? Ela é transformada. Eu tenho aqui um desenvolvimento, né, uma análise dentro de uma energia cinética, de uma energia de movimento. Portanto, esse mv quadrado sobre 2 vai ter o nome de energia cinética. Energia cinética, para a velocidade inicial, energia cinética inicial. E energia cinética aqui com velocidade no fim pode ser chamada de energia cinética final. Cinética. Portanto, o meu trabalho, a gente conclui que o trabalho ele é uma mera variação da energia cinética. Ele pode ser, né? Então, o trabalho é igual a variação, delta, de energia cinética. Essa energia cinética é calculada como mv quadrado sobre 2. Muito importante. Isso aqui que vocês acabaram de desenvolver é o famoso TEC. TEC por quê? T de teorema, E de energia, C de cinética. É o famoso teorema da energia cinética, onde você prova que trabalho e energia são a mesma coisa. Tudo bem, gente? Olha o forrozão passando aqui. Tudo de boa? Sim. Então, se o cara me der a massa do corpo e quais as velocidades finais iniciais, eu consigo saber o trabalho que ele realizou nesse tempo? Consigo. Consigo. Eu consigo, através das energias cinéticas, saber o trabalho. Só calcular, tá? Trabalho é igual a variação de energia cinética, sendo energia cinética, mv quadrado sobre 2. De boa. Posso apagar essa parte? Sim. Legal. Então eu vou apagar aqui. Bom, agora que vocês entenderam que trabalho é variação de energia cinética, e se eu mudar a trajetória do corpo? Se eu colocar a trajetória não na horizontal, mas agora na vertical. Eu vou colocar a trajetória de um corpo na vertical. Então eu vou pegar o cara e vou colocar ele aqui
Tá branco, né? Gênio da lâmpada. Vou colocar ele aqui. Só vou colocar mais para cá. E aqui vai ser meu referencial, tá? O chão. Deixa eu pontilhar isso. Então imaginem um corpo, eu vou colocar como uma bolinha, tá? Ó, tenho esse corpo na posição 1. Esse corpo já está em queda, então vou colocar aqui a condição de que ele já tem um movimento aqui, tá? Ele está em queda e ele vai ser analisado quando ele estiver aqui, antes de encostar no chão, tá? Antes de encostar no chão. Aqui a gente tem ainda o movimento de queda, então representando aqui a queda dele, né? Posição 1, eu vou deixar bem claro que aqui em cima é a posição 1. Esse negócio aqui do Cisco é muito ruim, né, mano? Entra toda vez que eu passo o mouse ali. Posição 1 aqui. Posição 2 aqui, ó. Tá? Vamos lá. Vou analisar. Primeiro eu vou me questionar qual é o motivo desse corpo estar em queda. Pessoal, o que faz esse corpo ir para baixo? A gravidade. Você pode representar a força gravitacional por uma força que você já conhece muito bem. Qual? O peso? O peso. Então o peso está presente aqui, o peso é o mesmo, porque a massa é a mesma e o campo gravitacional é o mesmo. Então a força-peso ela é presente aqui, certo? Bom, a força-peso sendo presente aqui nessa situação, a gente pode pensar o seguinte: esse corpo ele tinha uma altura em relação ao meu referencial, que era o chão, tá? A altura dele na posição 1 em relação ao chão eu vou chamar de H. Porém, como ele inicia a queda dele ali, eu vou chamar isso aqui de H0. Perguntaram aqui. Esse é o teorema da energia potencial? Sim, sim. Vocês estão estragando todas as surpresas, gente. Vocês estragam as surpresas. Bom, então o corpo é solto da posição 1, da altura inicial em relação ao chão, e eu analiso ele aqui quando você tem uma situação de altura final em relação ao chão. Por isso que é interessante que você não olhe quando o corpo já está no chão, porque você consegue propriamente olhar a altura inicial e a altura final dele, naquele ponto, né? Então a gente vai analisar o seguinte: se ele se deslocou da posição 1 até a posição 2, novamente ele realiza trabalho, né? Novamente ele realiza trabalho. Então o trabalho é FD cosseno θ, vocês já sabem, não preciso ficar colocando. Qual é a força que está fazendo com que o corpo realize trabalho ali? Não estou considerando resistência do ar, então só força-peso. Peso vezes o meu deslocamento vezes o cosseno. Tá? Quanto vale o cosseno aqui, galera? Olha aí. É zero? Ou... Não é zero. Novamente vale 1. De novo, força-peso para baixo. O nosso deslocamento é para baixo. Não tem ângulo entre eles. Ó, é zero. Peso, deslocamento. Não tem ângulo. Isso faz com que eu tenha um ângulo zero. Cosseno de zero é 1. Tá? Cosseno de zero é 1. Então ali, de novo, eu tenho uma situação de trabalho motor. Trabalho igual a peso vezes deslocamento. Só que aqui, o meu peso eu vou abrir. Eu consigo calcular o peso como mg. E o deslocamento eu também vou abrir. O deslocamento eu vou colocar pela seta verde e vou analisar. O deslocamento é do ponto 1 até o ponto 2. Ou seja, é este tamanho aqui. Este tamanho aqui eu posso chamar de D. Só que eu tenho que pensar no D
em relação às alturas. As alturas dos corpos aqui do corpo nas posições 1 e 2 são H0 e H. O que representa essa distância como um todo, né? Essa distância como um todo representa o pedaço maior, que é o H0, tirado de H. Se eu arrancar o H, sobra só o D. Então aqui você tem o H0 menos H. Então, no lugar de deslocamento, a gente vai chamar de H0 menos H. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Então tá bom. Então o trabalho vai ser igual ao quê? M vezes G é em produto. Então eu vou levar os dois multiplicando, fazendo a distributiva nas alturas, tá? Então vai ficar MGH0 menos MGH. De novo, você chegou numa nova equação. Uma equação que é definida como uma energia em potencial. Uma energia potencial ela pode ser de dois tipos. A potencial elástica e a potencial gravitacional. Como aqui depende da altura, nós estamos falando da potencial gravitacional. Depende da força-peso, depende da gravidade. Então, energia potencial gravitacional. Só que aqui tem um porém, aqui tem um detalhe. Isso aqui não é variação, porque é início menos fim. Então o trabalho será o quê? Menos em evidência fica MGH, menos com menos é mais, MGH, mais, menos MGH0. Pronto, coloquei o sinal de menos em evidência ali, para a gente poder olhar aqui dentro. Então, o que a gente pode concluir? Que agora sim, dentro do parênteses, a gente tem um final menos inicial. Então, aqui tem o menos do sinal em evidência. Variação. Variação do quê? Energia, potencial, gravitacional. Os nossos carinhas aqui, eu vou colocar aqui, ó, MGH é energia potencial gravitacional. MGH é energia potencial gravitacional, final. E o nosso MGH0 é a mesma coisa que energia potencial gravitacional inicial, MPG0. Então eu concluo que o trabalho é igual ao oposto da variação da energia potencial. O trabalho é o oposto da variação da energia potencial. Isso faz com que você consiga relacionar a cinética com a potencial. Se trabalho é igual a trabalho, eu posso afirmar que variação de energia cinética é igual ao oposto, que é menos a variação da energia potencial gravitacional. Então a gente fica aqui o delta da energia cinética, variação de energia cinética, é igual ao oposto da variação da energia potencial gravitacional. Giovana Nunes, não entendeu, né? Fica papiando no chat, né? Fica trocando ideia, não presta atenção. Te falar, viu? Vamos lá. Olha aqui. Até aqui, tudo bem? MGH0 menos MGH. Beleza. Inicial menos final é variação? Não. Variação é final menos inicial. Então eu tenho que dar um jeito de eu conseguir colocar final menos inicial. O que eu faço? Eu coloco o sinal de menos em evidência entre esses dois termos. Então, o sinal de menos em evidência, para que eu volte a ter menos MGH, para eu não mudar a situação,
eu tenho que ter um MGH positivo dentro do parênteses. Menos com mais é menos. Para que eu volte a ter um positivo de energia potencial de MGH zero, um positivo de MGH zero, aqui dentro do parênteses tem que ser menos. Menos com menos é mais, eu volto ao que eu tinha aqui. Então, menos está em evidência. O que eu tenho aqui dentro agora? Final menos inicial. Agora sim eu tenho uma variação de energia potencial. Então, o sinal, ele é fora. Ele está em evidência. Então, é menos variação de energia potencial. Então, eu relaciono a energia cinética com a potencial, igualando a variação de energia cinética com o oposto da variação de energia potencial. O que faz muito sentido. Um corpo, ao ser solto de uma determinada altura, aqui na minha mão ele está em repouso, então a velocidade dele aqui é zero. Eu posso afirmar que a energia cinética acumulada nesse corpo é zero. É mínima, tem valor mínimo. Só que a altura em relação ao chão é máxima. Com a altura máxima eu tenho um grande acúmulo de energia potencial gravitacional e zero para energia cinética. Conforme isso daqui cai, a altura reduz, então a energia potencial gravitacional cai e a velocidade aumenta. Então a energia cinética cresce. Ou seja, quando uma coisa é máxima, a outra é mínimo. Uma coisa é o oposto da outra. Estritamente o oposto. Conforme uma aumenta, a outra tem que diminuir. Necessariamente. Tudo bem, gente? Os dois teoremas. Sim. Para vocês. Pergunta, Igor. Não era pergunta não, é que com esse negócio, tipo, eu lembrei acho que de meio que uma competição de pergunta que você fez ano passado pra gente, e aí essa pergunta caiu pra mim, e aí eu não sabia. Aí se fizesse de novo, agora eu saberia. Ótimo. A gente sempre erra para depois aprender, mano. Não tem erro. Errou? Beleza. Aprendi com o meu erro. Nunca mais erro. Nunca mais vai errar isso. Uhum, Certo? certo. Aqui na apostila de vocês, a ordem tá de forma diferente, tá? Tá aqui, define energia, fala das unidades de medida. Eu não vou falar ainda das unidades de medida, tá? Eu vou falar depois que a gente destrinchar cinética, potencial, que já foram. Vou falar da elástica na próxima aula. Pra depois falar das unidades de medida delas. MV quadrado sobre 2, energia cinética, vocês sabem. Aí ele vai falar do TEC aqui. Eu prefiro fazer o contrário, eu explico o TEC para chegar aqui. Tá bom? Aqui ele fala só da energia potencial. Temos aqui a mesma situação que eu apresentei para vocês, mas sem a prova matemática. Só com a equação aqui, eu fiz a prova com vocês lá. Próxima aula eu vou fazer a prova da energia potencial elástica. Quando a gente definir energia mecânica, presta atenção, quando a gente definir energia mecânica, a gente vai estudar muito isso aqui, ó, os diagramas de energia. E aí a gente vai conseguir ver direitinho a energia cinética aumentando e a potencial gravitacional diminuindo. E a gente vai ver onde que a energia mecânica se encaixa nesse balanço. Nos últimos anos, os vestibulares vêm cobrando muito essa interpretação. A gente vai trabalhar desta forma, tudo bem? Vamos analisar o gráfico e entender melhor essa questão de uma coisa ser o oposto da outra. Aqui, a gente provou matematicamente com propriedade que isso é verdade aqui. Ok?